Nós somos aqueles que ouvimos a verdade do Senhor, cremos nele e vivemos através de Jesus. Nós estamos em uma novidade de vida. As coisas antigas já passaram e coisas novas foram feitas. Que essa realidade em nossas vidas possa também ser expressa na nossa forma de agir, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas coisas que nós fazemos para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe. Nossa meditação de hoje se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 13. O texto nos diz: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Percebemos aqui no texto que o apóstolo Paulo está se referindo a Jesus, pois no versículo 12 ele diz: os que de antemão esperamos em Cristo. E o começo do versículo 13 da nossa meditação de hoje diz: em quem também vós. Esse quem faz referência justamente ao Senhor Jesus, aquele que nos salvou. Nós fomos salvos e redimidos por Deus através de Jesus Cristo, para vivermos para Ele, para darmos glória a Ele, para sermos seus representantes aqui na terra. E esse versículo de número 13 nos ensina algumas verdades que nós devemos buscar crer e aplicar em nossas vidas. Por exemplo, depois que ouvistes a palavra da verdade. Aqui nós percebemos que estamos em Cristo, mas estamos nele depois que ouvimos a palavra da verdade. O que é correto e digno de se afirmar, como o próprio apóstolo Paulo se menciona em Romanos: como ouvirão se não houver quem pregue? Nós devemos entender que as nossas vidas são moldadas pela palavra de Deus. É nela que nós podemos entender a realidade da vida, crer no Senhor Jesus. É por meio da pregação e a pregação do Evangelho. Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, é que nós cremos de fato. Precisamos ouvir o Evangelho. Precisamos ler a palavra, ouvir a voz de Deus. Da mesma forma com as pessoas que não têm o Senhor Jesus. Devemos lembrar de pregar o Evangelho a elas, mostrar a palavra a elas, fazer com que elas vejam a realidade do Evangelho. E isso só é possível pela pregação, para que eles possam ouvir a palavra de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz quando fala o Evangelho da vossa salvação. É através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é a palavra pregada da verdade que nós ouvimos, que nós podemos estar nele, crer nele, viver através de Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus. Seja transformado pelo Espírito Santo. Além disso, o texto nos diz: tendo nele também crido. Além de nós ouvirmos o Evangelho da salvação, nós cremos. Não é simplesmente ouvir. É como o apóstolo João diz, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da palavra. Não é apenas ouvir que Jesus veio e morreu por nós. Não é apenas ouvir que Ele é o Deus encarnado, mas é crer nisso. E crer nisso traz implicações para as nossas vidas. A nossa salvação depende disso. A nossa vida depende da nossa fé em Jesus Cristo. Então seja desafiado pela palavra de Deus a ser mais próximo do Senhor. Você que já tem ao Senhor Jesus, se aproxime dele cada vez mais. E a você que me escuta que ainda não tem ao Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus com todo o seu coração, através da fé que Ele pode te dar. Se arrependa dos seus pecados, creia nele. A parte final do versículo nos diz ainda: fostes selados com o Santo Espírito da promessa. É em Jesus
que nós primeiramente ouvimos a palavra, o evangelho da nossa salvação, e também cremos nessa mesma palavra, nesse mesmo evangelho, e assim nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Ser selado é ser protegido. Ser selado é estar em uma situação que não pode ser mudada, pois aquilo já foi selado para aquela mesma posição, mesma situação, mesma forma. Ser selado pelo Espírito Santo é saber que nós não vamos perder nossa salvação. É saber que nós não vamos ser desamparados pelo próprio Deus, pois o Deus Espírito Santo habita em nós. E Ele é este selo que nos garante que nós realmente somos dele. Quando lhe vier a dúvida, a preocupação, a dificuldade, lembre-se, o Deus que criou todo esse universo, o Senhor soberano, o Rei dos Reis, Ele habita em você. Dê voz ao Espírito, se aproxime dele, seja preenchido pelo Espírito Santo e não pelas coisas carnais, pois ele é o nosso selo, ele é o que nos protege, o Deus Santo, o Deus Espírito Santo que habita em nós. Quando lhe vier as dúvidas, as dificuldades, lembre-se, Deus habita em você. Creia nessa verdade e viva cada vez mais para o Senhor Deus. Que Deus te abençoe.